Meus irmãos, o tema desta mensagem, da mensagem desta noite, é ambiente de milagres. Ambiente de milagres. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 42. Um texto, uma história conhecida, registrada no Evangelho de Marcos, a cura do cego de Jericó. Diz assim a palavra de Deus: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Até aqui. Jericó era a rota da viagem de Jesus. Ele estava indo com seus discípulos para Jerusalém, e estes, então, após o pedido de Tiago e João, que fizeram um pedido, inclusive, até estranho para Jesus, se teria como um sentar à sua direita, outro à sua esquerda. Então, logo depois deste episódio, eles caminham em direção a Jerusalém. E no meio do caminho havia este cego, chamado Bartimeu. Bar significa filho. Então, o seu pai Timeu possivelmente era um general que servia a Israel na unidade militar de Betel. Bartimeu, ele estava em um contexto de desesperança. O ambiente em que Bartimeu se encontrava era um ambiente de escassez. Faltava-lhe visão. Mas a Bíblia também diz que esse Bartimeu, ele era um mendigo. Então, o que mais faltava na vida de Bartimeu? Talvez nos seus dias, hoje, esteja faltando algo. Seja uma necessidade, seja um sonho, seja uma vontade imensa de algo, mas o contexto de Bartimeu era um contexto de escassez. Quando faltava algo que ele precisava e desejava muito. Ao invés de chamar apenas de um ambiente de escassez, a proposta é transformar este tempo de escassez em um ambiente de milagres. E este texto nos traz algumas lições, características de um ambiente de milagres. A tendência, quando nós estamos em uma situação onde parece que o Golias é muito mais forte, parece que o problema é muito maior, algo que foge do nosso controle, os nossos sentimentos parece que são sentimentos de uma vontade de desistir, uma vontade de abandonar. Mas nesta mensagem, eu quero que você tenha esperança de que você pode estar exatamente em um ambiente de milagres. Porque se nós olharmos outras situações que a Bíblia relata
sobre milagres eram ambientes de escassez. Por exemplo, no casamento, o primeiro milagre de Jesus, ali faltou o vinho, escassez. E então Jesus transformou água em vinho. No deserto, com mais de 5.000 pessoas ali com Cristo, já não dava mais tempo para voltarem para as suas casas, porque ia escurecer e muitas pessoas poderiam padecer no meio do caminho. Faltava comida. E naquele ambiente de escassez, a falta de alimento, Jesus multiplicou os pães. Como nós acabamos de ler, Bartimeu era um homem cego, e naquele ambiente de escassez, no caso da sua visão, talvez da sua saúde, porque a Bíblia não diz quando ou como ele ficou cego, Jesus então operou um milagre, e ele passou então a ver. Não somente nestas áreas, de alimento, de saúde, mas, por exemplo, o eunuco que estava lendo a Bíblia, sem entendimento, lá no livro de Atos, e o Espírito de Deus pede para Felipe ir até aquela estrada, se encontrar com aquele homem, e ali aconteceu também um milagre, 2 milagres. Primeiro, o milagre do entendimento, porque Deus levou alguém para explicar a palavra para o sedento. Como poderei entender se não há quem me explique, quem me ensine? Então Deus supriu o desejo daquele homem em entender a palavra, levando até o eunuco, Felipe. E o segundo milagre, nesse mesmo contexto, foi o milagre da salvação. Quando ele entendeu que Jesus Cristo era o Messias, eis aí água, o que impede que eu seja batizado? Então aconteceu também o milagre da salvação. Louvado seja Deus. Talvez você esteja hoje em um ambiente de milagres, num contexto familiar, numa situação onde você se depara, quando você olha, você se depara com limitações. Mas sintam-se inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Como bem disse aqui a irmã Gilza, nós não estamos sozinhos nesse ambiente de milagres. Então, quais são as características de um ambiente de milagres a partir da análise deste texto? Primeiro, no ambiente de milagres, é hora de confiarmos no Senhor. O texto de Salmo 115, versículos de 9 a 13, diz o seguinte: é um clamor de confiança. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor. Quem são esses? Nós. Se nós tememos a Deus, nós temos que confiar no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Então, em um ambiente de escassez, nós estamos em um ambiente de milagres. E o primeiro requisito aqui, a primeira característica é, ao invés de nós focarmos naquilo que está faltando, nós temos que lembrar do recurso da confiança no Senhor. Deus, Ele, quando nós estamos neste tempo, nesta fase, neste período, talvez de falta de saúde, ou falta de emprego,
ou até falta de amor dentro da família, Deus não perdeu o controle por isso. Eu acho que Deus virou as costas para nós. Isso não é verdade. O nosso Deus continua em seu trono de glória, com todo o seu poder, assistindo todas as coisas e regendo o universo, a sua criação. E nós podemos clamar a esse Deus tão grande, que se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele então atende o nosso clamor. Jó capítulo 2, versículo 10, ele disse o seguinte, como resposta para sua esposa, que falou assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. A resposta dele foi: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Quem está no controle da sua vida? Quem é o Deus que você teme? Se é o Senhor, por que eu receberia apenas as coisas boas e não também as coisas ruins? Aqui no caso, Jó dizendo: receberíamos o mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus quando Ele nos chama? Ele nos chama para sermos como Jesus, para sermos filhos dele. Então, todas as coisas cooperam para que sejamos obedientes ao Senhor. E muitas das vezes, um ambiente em que nós nos encontramos de escassez, ali na verdade pode ser um cenário que Deus preparou ou permitiu, para nós aprendermos a confiarmos nele. Então, a primeira característica é que no ambiente de milagres é hora de confiarmos no Senhor. Segunda característica é que o ambiente de milagres tem a ver com uma perspectiva de fé, e não apenas a lógica humana. Pincelei sobre isso hoje pela manhã, na mensagem Expanda a Sua Visão. A perspectiva de fé é nós lembrarmos de Jesus Cristo. A perspectiva humana fez com que Bartimeu vivesse aquela vida até naqueles dias da mesma forma, como mendigo e cego. Mas quando ele ouviu que o Nazareno estava passando por ali, próximo ali do seu caminho, na beira do caminho onde ele se assentava, onde ele estava, então ele clamou ao Senhor, ele confiou, ele teve a oportunidade de enxergar pela fé aquilo que Deus poderia fazer em seu contexto, em sua situação de vida. Então a escassez que você pode estar vivendo hoje, também é uma oportunidade que nós temos de olhar a situação com a perspectiva espiritual. Porque o que Deus tem para nós, repito, é que sejamos como Jesus. Todo o trabalho de Deus é para que sejamos como Jesus. Certa vez, um repórter entrevistou um escultor de gelos. Faziam cisnes, ele fazia cisnes de gelo, ursos de gelo, a partir de uma barra de gelo. E o repórter perguntou assim: como que você consegue fazer um cisne a partir de uma barra de gelo? Ele disse: eu tiro da barra de gelo tudo aquilo que não parece com um cisne. Cisne é quadrado? Não. Então ele vai tirando e vai lapidando até deixar no formato de um cisne. Nós somos como Jesus? Somos parecidos de fato com Jesus? A resposta é não. Então Deus está tirando de nós tudo aquilo que não parece com Jesus. Ele está nos lapidando. E no momento em que nós nos encontramos neste ambiente de milagres, nós temos que lembrar, nesta perspectiva, o Senhor está trabalhando em meu coração para que eu seja como Jesus, na minha forma de crer, de depender do Pai, a provisão que vem do céu,
No momento em que me falta o pão, Ele multiplica, sim, Ele multiplica. Mas eu preciso lembrar dessa perspectiva da fé. Terceira característica é que o ambiente de milagres exige perseverança. O versículo 48 que nós lemos diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele clamava por filho de Davi, é possível que ele tinha conhecimento sobre o Messias. Nós temos conhecimento sobre Jesus, ou a maioria de nós. Nós temos acesso à palavra de Deus. Estamos em um país que é predominantemente católico. Então, Jesus Cristo não é novidade aqui. A igreja está nas rádios, na TV, então nós conhecemos, temos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, aprendemos da palavra. Mas nós precisamos de algo mais. Nós precisamos de perseverança. O que Bartimeu fez foi clamar ainda mais. Porque se fosse pela repreensão da sociedade, inclusive dos discípulos, dos próprios discípulos de Cristo, ele teria ficado calado. Mas nós precisamos ser perseverantes. Não somente no esperar a intervenção de Deus, mas também perseverantes no clamar. Pastor, mas já tem tanto tempo que eu oro por isso. Continue clamando, porque Deus não se esqueceu das suas orações. Mas precisamos então de perseverança. Quarta característica é que o ambiente de milagres proporciona a manifestação do amor de Deus. Versículo 49, e Jesus parando. Imagine o Criador dos céus e da terra, o governador de todas as coisas. A Bíblia diz em João capítulo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E aí você está na sua casa, talvez aflito, com os joelhos dobrados, passando por algum tipo de necessidade, e você fala assim, Senhor Jesus, e Ele para te ouvir. Foi isso que aconteceu através do clamor de Bartimeu. Clamando, o texto aqui diz, Jesus parou. Ele para nos ouvir. Ainda que 8 bilhões de orações sejam feitas ao mesmo tempo, Jesus para ouvir o seu clamor. Está demorando para responder? Descansa nele. Ele tem um propósito de nos ensinar a esperar. Amo o Salmo 40. Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ouviu o meu socorro. E com você não será diferente. Mas lembre-se que a resposta dele, nós devemos nos submeter à sua soberania, à sua vontade. Porque às vezes, meus irmãos, a verdade é que nós não estamos sabendo o que pedir. Mas Ele nos dá a liberdade de pedir. Tanto é que neste próprio contexto que eu disse que Tiago e João pediram, eu estou procurando aqui, eu vou ler para vocês. Então aproximaram, versículo 35, aí mesmo no capítulo 10, se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Será que Jesus já não sabia? Jesus já sabia, mas olha o pedido deles. Jesus falou assim, o que quereis que eu faça? Respondeu, permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita
e outro à tua esquerda. Olha que pedido. Olha que ousadia. Mas, meus irmãos, aqui eram meros pecadores, que não compreendiam sobre as coisas do reino, sobre a grandeza do Messias. E eles fazem um pedido, e olha que os outros discípulos ficaram indignados, mas Jesus não ficou. Por quê? Porque ainda que os nossos pedidos sejam pedidos com falta de sabedoria, ele não vira para nós e fala assim, você não tem noção que você está pedindo. Ele não age assim. Ele não age assim. Ele respondeu àquela, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles ainda responderam, podemos. Na mente deles era o cálice, tomar um golinho, vamos tomar a ceia todos juntos aqui. Mas Jesus está falando da cruz. E sabendo Jesus qual seria o fim deles, ele ainda concorda. Bebereis o cálice que eu bebo. Mas na mente deles era assim, nós vamos tomar um refresco juntos. Mas Jesus já sabia de todas as coisas. Então, nós podemos pedir. Nós temos esta liberdade. E quando nós pedimos, Ele para nos ouvir. A expressão do amor de Deus está nesta atitude de Jesus em parar. E não só parar. Jesus parou e chamou. Bartimeu. Parou e chamou. E ainda veio a palavra, aí sim, como Jesus deu a ordem, os discípulos então, quando chegaram no Bartimeu, disse, tende bom ânimo. Olha que bênção. A palavra de Deus para nós, para esta semana, tende bom ânimo. Você está em um ambiente de escassez, saiba, é um ambiente de milagres. E a palavra dos discípulos, a palavra de Deus para nós é tende bom ânimo, anime-se. Jesus parou para te ouvir, anime-se, vem coisa boa aí. Quinta característica do ambiente de milagres é que no ambiente de milagres também nós devemos buscar a Jesus. E não somente ficarmos ali murmurando ou reclamando, pelo contrário, nós devemos clamar, ao invés de reclamar. Marcos capítulo 10, versículo 50. E ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Que atitude você tem tido diante do ambiente de milagres, ou diante de uma crise, diante de uma dificuldade, em relação ao Senhor? Parei de ir à igreja, porque Deus não responde mais às minhas orações. Parei de orar, perdi a fé, parei de ler a Bíblia, não considero mais Cristo no meu dia a dia. Como assim? A lição que nós aprendemos aqui é que nos ambientes de milagres, as pessoas não se esqueceram de Jesus. Bartimeu, pelo contrário, aí sim ele não só clamou, mas ele levantou e foi até Jesus. Faça um compromisso. Nossa igreja não tem essa cultura. Mas existem igrejas que fazem campanhas de oração por 7 semanas, não tem? Gente, faça um pacto pessoal, você e Deus. Senhor, durante 7 semanas estarei na tua casa, todas as quintas-feiras no culto, no domingo pela manhã, e todos os dias, durante as 7 semanas, eu vou ler a tua palavra. Sabe o que vai acontecer? Você vai ler o Novo Testamento inteirinho, o Espírito Santo de Deus vai falar com você, vai alimentar a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, nós preparamos todo um território, para que Deus então se manifeste.
Nós damos tempo ao tempo, para que Deus possa trabalhar. Mas a minha parte é levantar, é sair de onde eu estou. Deixar aquilo que está me aprisionando. Bartimeu deixou a sua capa, levantou e foi até Jesus. Faça um compromisso pessoal. Talvez de vir aqui para a gente conversar, gabinete pastoral, orientação bíblica, só isso. Porque tem a ver com você e Deus. Tem a ver aqui com a atitude de Bartimeu, as iniciativas dele. E existem milagres que acontecem a partir da nossa iniciativa. Não que nós somos responsáveis pelo milagre. O Senhor é soberano, vem dele aquilo que nós não podemos fazer. Deus faz milagres também com aquilo que nós podemos fazer. Aquilo que é Deus só faz aquilo que é impossível. Não, Ele faz aquilo que é possível também. O texto que nós lemos: busque, pois, em primeiro lugar o seu reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comida, bebida e vestimenta. Nós não somos capazes de ir ali fazer uma feira e comprar? É possível, mas Deus supre todas as nossas necessidades, pequenas ou grandes, até impossíveis, Ele pode suprir. E qual é a nossa parte? Nós temos que levantar do nosso lugar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas virão. Estas coisas virão. Ambientes de milagres, nós devemos também ir até Jesus. Lembrei de alguns textos, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. Meus irmãos, buscar a face significa deixar de fazer o que eu estou fazendo e buscar. Quem vai buscar? Eu. Mas Deus é onipresente. O Senhor nosso Deus quer ver iniciativa, quer ver disposição da nossa parte. Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Infelizmente, muitos não querem isso aqui. Converter dos seus maus caminhos. Então, agora vem a condição. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Levantarmos de onde nós estamos para buscarmos a face de Deus. Segundo aos Coríntios 5, versículo 18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós reatamos a nossa amizade com Deus através de Jesus. E por que eu não vou sair do meu lugar e vou até Ele? Por que eu não vou fazer uma campanha de 7 semanas de oração? Eu posso fazer isso, porque isso nada mais é do que um incentivo humano, vamos dizer assim, uma estratégia humana, mas que nos leva a buscar uma resposta. Sermos perseverantes na busca. Então, devemos ir até Jesus. Sexto e penúltimo, no ambiente de milagres, nós precisamos saber o que queremos de fato. Porque a pergunta de Jesus para Bartimeu foi: que queres que eu te faça? E se Jesus perguntasse para você: o que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade, afinal? Você sabe? Pastor, tudo. Lá em casa está tudo de cabeça para baixo. Não é tudo, é o quê? Porque às vezes nós temos a tendência de achar que tudo está perdido, mas não é assim. Se a gente para e conversa em gabinete pastoral, eu percebo isso. Às vezes chegam pessoas que estão desesperançosas mesmo, mas quando a gente vai conversar, nem ela sabe direito o que está acontecendo. Meu irmão está escrevendo um livro que o tema vai ser Pare para Pensar. Para que isso? Para a gente parar para pensar. A gente não tem
a gente não para mais para pensar. O pouco tempo que sobra, a gente vai para as redes sociais. A gente não para mais para pensar na gente. A gente não para mais para fazer perguntas como: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que, afinal, por que estou tão aflito? Qual é, de verdade, a minha necessidade? Flávio Amorim. Conversar consigo não é doideira, não. É sabedoria. Eu preciso parar e conversar comigo. É parar para pensar. Quando eu fui missionário lá em Mato Grosso, apoiado por missionários americanos, eu aprendi uma coisa: tenha sempre em mãos aquilo que você precisa para o seu ministério, aquilo que você precisa para exercer o ministério. Por exemplo, nós precisávamos de uma Kombi, de um carro para poder buscar as pessoas da comunidade para assistir o culto. Então, eu fui orientado dessa forma. Quando os americanos chegarem para fazer o trabalho, durante todo o ano tinha um trabalho, uma visita de uma equipe de missionários americanos, de voluntários americanos que vinham das suas igrejas para fazer um serviço evangelístico. E a orientação é: nunca peça nada a eles, mas tenha sempre pronto aquilo que você precisa. E um dia, é impressionante, gente, chegou um dia, um missionário falou assim: o que vocês precisam? Eu falei: nós estamos precisando de um carro para poder, um carro maior do que o nosso é um carro popular, nós precisamos de um carro maior, uma Kombi. Eles falaram: tipo uma van, em inglês, né, com um intérprete lá. Sim, um carro um pouco maior. Ok. Gente, na hora de ir embora, eles ofertaram $6.000 e nós compramos a Kombi. Uma Kombi que era tão macia que quando passava o quebra-mola fazia assim, ó. Coisa mais gostosa do mundo. Aquela Kombi que não tinha o banco o motorista e o banco do passageiro, e aqui tinha aquele corredorzinho. Gente, um luxo. Se Jesus perguntar para você hoje: o que queres que eu te faça? Você precisa ter a resposta. Você tem que saber. Às vezes você está sofrendo aí, mas qual é o seu problema afinal? Escreva. Por que estás abatida, minha alma? Bom, a minha alma está abatida por causa disso, por causa disso. Escreva. E depois apresente ao Senhor. Mas não esqueça não, seja perseverante. Confie no Senhor, lembre daqueles pedidos. Façam o seu compromisso de levantar e ir até ao Senhor, buscar a face de Deus, por causa daquilo. E com o tempo, Jesus vai explicar se os seus pedidos fazem sentido ou não. Com o tempo, Ele vai responder às suas orações, conforme a sua vontade. E se os seus pedidos, as suas necessidades, estiverem de acordo com os desejos e os planos dele, Ele satisfará os desejos do teu coração, no tempo dele, porque Ele é Deus. Assim foi com Bartimeu. O que queres que eu te faça? Mestre, eu quero ver. Então nós temos que saber o que precisamos de fato quando estivermos em um momento de escassez. O famoso caderninho de oração, né? O nosso caderninho de oração. E sétimo e último, o ambiente de milagres revela a divindade de Cristo. O que fazia Cristo, um dos requisitos, né, que fazia de Cristo Deus, era o governo que ele tinha em suas mãos para operar milagres fora da lei humana. Uma das características dos milagres: ele tinha domínio sobre a natureza, tinha domínio sobre os espíritos.
naquele milagre da pescaria. Senhor, mas nós passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. Ele falou, lance a rede ali, nas águas profundas. E ali ele ordenou os peixes irem até lá. Por que isso, gente? Porque ele é Deus. Ele foi quem criou os peixes. Então aquilo que você precisa está sob o comando de Jesus. E quando ele opera, quando ele responde às suas orações, respondem às nossas necessidades, nós temos que lembrar, verdadeiramente, tu és Deus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, Deus opera milagres apenas para lembrarmos, apenas entre aspas aqui, tá? Para lembrarmos de que Ele é Deus de verdade. Jesus é Deus, é o prometido. Jesus foi o Messias esperado. E nós lembramos, quando Ele opera milagres, de quem Ele é. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Para concluir, meus irmãos, gosto de recapitular rapidamente. Ambiente de milagres, é hora de confiarmos no Senhor. No ambiente de milagres tem a ver com a perspectiva espiritual, perspectiva de fé. No ambiente de milagres exige de nós perseverança, proporciona a manifestação do amor de Deus, Ele para nos ouvir. Milagre, Ele para nos ouvir. Devemos também ir até Jesus, buscar a face do Senhor. Precisamos saber o que queremos de fato, e Ele revela a divindade de Cristo. Para concluir, meus irmãos, o versículo 52 diz o seguinte: depois que Bartimeu foi curado, o versículo 52 diz o seguinte: e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu lembrei daquele texto que diz que Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para quê? Para anunciarmos as suas virtudes. Jesus, Ele opera milagres, Ele responde necessidades, responde orações, Ele dá a nós tudo aquilo que nós precisamos para Ele ser lembrado de que Ele é Deus, para nós temermos ao Senhor e principalmente para seguirmos Jesus, como fez Bartimeu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele seguiu como as ovelhas seguem o seu pastor. Ah, mas qual é o caminho? Para onde Jesus está nos levando? Não importa, Ele é o nosso bom pastor. Ele nos conduz a pastos verdejantes, às boas águas, aos bons alimentos, a um lugar de segurança. Se Jesus está te conduzindo, Ele vai te levar sempre para os melhores lugares. E aqui, meus irmãos, não se limitem a pensar que os melhores lugares são lugares ricos, lugares de luxo. Não é disso que nós estamos falando. Jesus nos leva para lugares seguros, aquilo que proporcionará vida verdadeira para nós, não mais uma vida de escravidão, vida presas em vícios, mas uma vida de liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade de fato vos libertará. Talvez você tenha abandonado o caminho de Cristo, os compromissos da igreja de Cristo. Talvez você tenha abandonado os caminhos do Senhor.
é tempo de voltar. Porque Jesus continua com os braços abertos. Continua dizendo: vinde após mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus continua dizendo: Pedro, tu me amas? Mesmo tendo me negado 3 vezes? Então apacenta as minhas ovelhas. Eu ainda te aceito no ministério. Eu ainda te aceito na missão do reino. Então, se você tem andado por caminhos que tem trazido carrapichos na sua pele de ovelha, nas suas lãs, saiba que Jesus te ama. Ele quer operar milagres, quer continuar suprindo as suas necessidades. E se você está em um ambiente de escassez, a pergunta é: o que queres que eu te faça? Fale para Jesus neste momento o que você quer. Você pense e fale com Jesus: Senhor, o que eu quero é uma intervenção no meu casamento. Senhor, o que eu quero é que a minha família seja restaurada. Senhor, o que eu preciso hoje é ver a luz no fim do túnel, porque eu não tenho mais esperança. Fale para Jesus o que você está precisando. Senhor, é isto que eu preciso. Você pode se colocar em pé, que eu quero interceder neste momento. Senhor, é isto que eu preciso. Como o Senhor está me perguntando o que queres que eu te faça, eu sei. Eu gostaria que o Senhor pudesse fazer isto na minha vida. Nós vamos orar. Quero lembrá-los de que Jesus te ama. Ele para neste momento para ouvir as suas orações, o seu desejo, manifestando o seu amor por você. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por parar para nos ouvir nesta hora. Obrigado pela esperança que nós temos no Senhor. Ainda bem que o Senhor não dá risadas das nossas petições, quando às vezes não sabemos o que pedir ou como pedir. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor, por se preocupar de verdade com cada um de nós. Obrigado por suprir as nossas necessidades. Mas nesta hora, Senhor, cada pessoa que se colocou em pé neste momento tem uma resposta para esta pergunta: o que queres que eu te faça? Pergunta dita em tua palavra ao cego Bartimeu. E ó Deus, nós apresentamos a ti, Senhor, nesta hora. Nos comprometemos, Senhor, de esperar pelo teu milagre, segundo a tua vontade, no tempo do Senhor. Buscaremos a tua face e esperaremos confiantemente, ó Deus, por ti. Nós confiamos no teu amor, confiamos, Senhor, no teu cuidado para conosco. Nós acreditamos plenamente de que o Senhor é o bom pastor e tem cuidado de nós, que o Senhor nos leva de fato para lugares seguros, dá alimento para as ovelhas, cuida da nossa casa, cuida das nossas necessidades, supre cada uma delas, nos alimenta de esperança. Confiaremos no Senhor, como Israel. Confia no Senhor, ó Israel. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Ouça, Senhor, o nosso clamor. Como é bom estar na tua presença, ó Deus. O Senhor tem cuidado de nós. Ebenezer. Ebenezer. Abençoa-nos, Pai, nesta semana. Visita-nos, ó Deus.
Responda, Senhor, as nossas orações. E nos comprometemos de lembrar que o Senhor é um Deus de milagres. Lembraremos da tua divindade, da tua grandeza, e nos comprometemos de te seguir, caminho afora, para a glória do teu nome. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações e o poder do Espírito de Deus, seja com o teu povo, seja com a tua igreja espalhada por toda a face da terra, não somente agora, mas pelos séculos dos séculos, até os dias da eternidade. Amém, Senhor.